E aí galera, aqui fala o Matheus e hoje mais um vídeo para a série de React Redux. E hoje a gente vai estar fazendo a base para utilizar o Redux no nosso sistema, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar a pasta da aplicação. A gente vai estar utilizando só essa pasta agora, sem CSS e nem nada mais. Vai ser um trabalho feito dentro desta pasta, praticamente. Então vamos lá. Primeiramente vamos ter que importar o provider. Ele é do pacote React Redux. E ele que faz a ligação entre a nossa store, o nosso armazenamento de estados, com a nossa aplicação React. Então esse provider, ele é um elemento que engloba toda a nossa aplicação. Então a gente coloca ele aqui, o provider. Certo? Então colocamos aqui. E aqui dentro eu vou estar criando um componente chamado aplicação só para a gente fazer alguns testes com ele. Então vamos importar esse componente. A gente pode colocar ele aqui, aplicação. E vamos estar criando uma pasta só de componentes. Componentes, aplicação. Então aqui a gente vai precisar criar essa pasta, componentes, e dentro dela um componente chamado aplicação.js. Esse componente vai ser bem simples, vai ser apenas para testes por enquanto mesmo, então ele não vai ter nada demais. Aplicação extends react.component. Lembrando que quem tá achando estranho essa parte de escrever como React, essa série ela vai abordar mais o uso do React com Redux. Eu não vou estar passando tão detalhado a parte de usar o React mesmo. Se você tem dúvida de como funciona o React, a parte de props, o que é o estado dentro do React, como funcionam os componentes, eu recomendo a minha outra série de React. Ela é um pouco mais antiga, mas ela é bem focada no React e todos os fundamentos do React, certo? Então, continuando aqui, vamos fazer esse componente. Aplicação. Pronto. Vou salvar ele aqui. Aqui nós importamos e colocamos ele aqui dentro. Então tudo pronto. Agora a próxima coisa, a gente vai estar precisando criar uma store. A store onde vai ficar armazenados os nossos estados. Vamos criar um arquivo aqui mesmo na raiz. Store. Então vamos aqui criar ele. Store.js. Esse componente store é um componente bem simples, mas ele vai precisar de outras coisas para funcionar também. Primeiramente, a gente vai estar importando a função de criar store da biblioteca Redux. E agora a gente vai precisar importar os reducers. Como a gente ainda não criou nenhum reducer, nós vamos ter que criar ele primeiro. Aqui a gente só exporta a store depois que ela foi criada, certo? Então aqui é o nosso arquivo store. Ele é um arquivo bem curto, bem pequeno, mas ele é apenas para estar iniciando a store, que é juntar todos os reducers e colocar isso tudo dentro de um armazenamento. Essa função que cria ela, junto com o reducer. Então agora vamos criar as outras duas pastas que são necessárias para estar utilizando o Redux, que é uma pasta para as actions e uma pasta para os reducers. Dentro de cada uma delas, vamos criar um arquivo index.js. Esse arquivo index ele vai ser onde ficam todas as funções, as nossas ações do programa. Então, a primeira coisa, vamos exportar uma funcionalidade de adicionar um. Esse aqui é o exemplo que a gente utilizou e vai cair muito bem aqui para estar preparando essa base. Aqui, tipo, adicionar um. Você pode ver que aqui estamos utilizando uma variável para o tipo, porque os tipos é bem interessante, é uma ideia bem interessante, uma boa prática de você adicionar os tipos
como uma variável, porque aí você consegue manter uma consistência entre os tipos e não deixar em strings onde você pode estar esquecendo uma letra, algo assim, e causando problema em toda a sua aplicação. Então vamos importar esse tipo. Então vamos exportar um tipo, o tipo 1 do arquivo types, que a gente vai colocar aqui juntamente na nossa pasta de actions, certo? Então a gente vai precisar criar um arquivo aqui e adicionar esse tipo lá. Export const adicionar 1 igual a adicionar 1. Só isso, ele já vai funcionar da forma que a gente precisa. Ele é realmente só para armazenar os tipos. A gente vai colocando todos os tipos que forem utilizados aqui dentro. Aqui nós temos funcional e nós temos a ação principal do nosso sistema. Depois tem como a gente generalizar essa função. Aqui ela está para adicionar apenas um a mais. A gente pode colocar depois só um adicionar e passar o valor como um parâmetro nessa função. Mas por enquanto vamos deixar assim. E agora vamos para os reducers.